Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou estar falando aqui pra vocês sobre como complementar o seu estudo. Então vamos lá, você chega na sua sala, o professor ele explica sobre aquela matéria. Hoje vamos aprender sobre jurisdição em teoria geral do processo, que costuma ser uma matéria introdutória antes de processo civil 1, 2, 3, 4, 5. São muitos processos cíveis. E o professor ele explica então tudo o que ele sabe sobre jurisdição para você. Ele joga aquela tonelada de informações sobre jurisdição. Quando você chega em casa, você pensa: o que eu vou fazer agora, né? O que eu vou fazer? Vou estudar. Às vezes o professor ele nem anota nada no quadro. Sim, tem professores que não anotam coisas no quadro. Tem alguns professores que gostam de ditar informações para você. E tem aqueles professores que a maioria deles são assim, ou melhor, tem os professores também que colocam slide no quadro e você fica lá copiando, correndo. Uma dica: copie correndo, querido, porque às vezes o professor ele vai falar pra você: ai, gente, não se preocupe, depois eu vou passar pra vocês por e-mail os slides, ou eu vou mandar os slides pra líder de sala e depois ela vai mandar pra vocês. Querido, aprenda uma coisa nessa faculdade de Direito: não dependa de ninguém. Então, você vai ser aquela pessoinha que vai ficar copiando slide ou ficar tirando foto de slide. Primeiro, pergunta pro professor se você pode tirar foto do slide, ok? Porque tem professor que não gosta. Eu já tive professores que chegavam e falavam: olha, gente, eu não gosto que tire foto do slide porque é um material meu, propriedade particular. Então, eu recomendo que você fique escrevendo. Não precisa escrever o slide inteiro. Você olha pro slide e conseguiu ler, conseguiu reter alguma informação daquele slide, então passa pro seu caderno. Não vai ficar copiando o slide inteiro, porque o professor ele não vai ficar esperando você anotar slide, viu, gente? Ele não quer atrapalhar a aula dele, ele vai continuar e você que corra atrás, meu filho, porque estudante é sofredor e a gente tem que se acostumar a levar os tapas da vida. Continuando aqui, então, você chega em casa, você pode ler essas suas anotações, mas apenas ler as suas anotações em sala não é o suficiente para ir bem numa prova. Pode ser que seja, mas a maioria das vezes não é o suficiente. Então, como que eu fazia para complementar o meu estudo? Primeira coisa era pegar uma doutrina. Eu já comentei aqui em um vídeo que eu não li doutrinas de todas as matérias dentro da minha faculdade, mas eu me arrependo muito de não ter lido doutrina. Eu li a doutrina apenas as matérias que eu gostava. Alana esperta, né? Quis ir pro caminho mais fácil, mas eu recomendo que na faculdade de Direito você leia doutrina. Você tá lá para ler doutrina, você está lá para aprender a ser um doutrinador, ser um jurista. Você não está lá para estudar por resumos. Então aproveite essa oportunidade, esses 5 anos para estudar por doutrina, porque depois você vai se arrepender. Escute o que eu estou te falando. Então você pega a doutrina que o seu professor recomendou em sala. Às vezes, como eu já falei aqui também no canal, o professor ele recomenda uma doutrina e você pega a doutrina, você não entende bulufas de nada, é aquela doutrina com aquele juridiquês, com aquela linguagem super complicada. Então, o que eu fazia? Eu pegava a doutrina que o professor recomendou e eu pegava uma doutrina que eu gostasse. Então, eu pegava o livro de Direito de Teoria Geral do Processo e eu abria o livro no meio, em qualquer página. Se eu começasse a ler aquele parágrafo e eu estava conseguindo entender o que aquele parágrafo estava querendo me dizer, eu pegava o livro pra mim, levava pra casa. É muito mais fácil a gente escolher um livro abrindo ele, lendo o primeiro parágrafo do primeiro capítulo do livro. Assim vai ficar muito fácil de você conseguir entender o que o livro está querendo dizer. Então, por isso que eu sempre pego e abro o livro assim no meio e busco entender o que ele tá querendo dizer ali mesmo, lá perdidão mesmo. Porque assim eu sei que a linguagem vai ser fácil pra mim de ser compreendida. Então, eu pegava as minhas anotações, era sobre jurisdição, e eu começava a ler no livro jurisdição, como que funcionava, o que era. E eu também observava na doutrina que o professor recomendava se tinha algum assunto diferente do livro. Então, por exemplo, às vezes no livro que o professor recomenda tem alguma teoria ou algum princípio que não tem na doutrina que eu peguei. Então, eu vou e estudo esse princípio da doutrina do professor,
Por quê? Porque o professor, ele vai cobrar a prova de acordo com a doutrina que ele recomenda e não com a doutrina que você escolheu para estudar. Depois de ter lido a doutrina, de ter feito as minhas anotações, eu complemento as minhas anotações de sala. Então, anotei um monte de coisa na sala, vou lendo a doutrina e eu vou fazendo anotações no meu resumo de sala sobre as coisas que eu entendi da doutrina. E depois disso, eu parto para a lei. Tem gente que faz ao contrário, tem gente que começa pela lei, mas eu prefiro fazer assim porque para mim fica mais fácil de entender, compreender a lei. Então, por exemplo, jurisdição, acho que são os primeiros artigos do CPC, do Código de Processo Civil. Então, eu vou lá e leio os primeiros artigos. E também nas doutrinas, e também pode ser que nas suas anotações de sala, o professor ele fala, gente, então, isso daqui tá no artigo 3 do CPC. Isso daqui tá no artigo 7º do CPC. Eu falei 3 ou terceiro? Espero que eu tenha falado terceiro. Acho que eu falei terceiro. No artigo 3º, no artigo 7º do CPC. E conforme você vai lendo doutrina, o doutrinador, ele também recomenda os artigos sobre aquele assunto. Então, tudo isso, se ele tá recomendando lá, se o professor tá falando pra você, então é porque é pra você ler. Então, eu também leio esses artigos, leio as súmulas, as jurisprudências, caso o professor ou o doutrinador recomende sobre o assunto. E por último, algo que eu não gosto muito, que eu já falei aqui também, é a videoaula. Então, às vezes, eu lia a doutrina, lia a lei e eu não conseguia entender a matéria de jeito nenhum. Aí eu apelação para as videoaulas. Eu não gosto de videoaula, gente, porque eu sinto que eu tô perdendo muito tempo. E eu funciono melhor estudando, lendo sozinha. Inclusive, direito administrativo, que eu falei pra vocês que é uma das minhas matérias favoritas. Direito administrativo, eu tive um péssimo professor na faculdade. A matéria era virtual e tava nem aí pra nada, mas graças a Deus eu já tinha uma doutrina de direito administrativo, que eu já estudava para concursos, e eu já entendia da matéria, porque eu gostava de ler a doutrina de direito administrativo, que é do Marcelo e Vicente Paulo, se eu não me engano. Marcelo e Vicente Paulo. Direito administrativo descomplicado. Então, às vezes, você pega uma matéria que você não consegue entender muito bem o assunto, você já usou doutrina, já usou lei, já usou todos os métodos, e aí você pode apelar para videoaula. Então, você vai abrir o YouTube. O YouTube tá aí, gente, tem tanta coisa gratuita no YouTube. Inclusive, tem um curso de Direito Administrativo da professora Ana Cláudia, melhor professora de Direito Administrativo que eu já vi. Está aqui 70 videoaulas na playlist aqui, disponível aqui no YouTube. É só escrever Direito Administrativo Ana Cláudia, melhor professora de Direito Administrativo, gente, sem brincadeira, melhor. E eu gostava de assistir no YouTube mesmo. Não pagava cursinho, nem nada, porque hoje em dia você encontra tudo aqui no YouTube. E eu assistia essas videoaulas, mas apenas quando realmente a coisa tava feia e eu não tava conseguindo entender por meio da leitura. Então, essas são as 3 maneiras que você pode complementar o seu estudo em casa, ok? Um beijo pra vocês, eu espero que você tenha gostado do vídeo, dá aqui o seu like, comenta aqui, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos pra poder ajudar aí todo mundo, tá todo mundo junto no mesmo caminho e até semana que vem. Tchau!